Olá! Então, para dar continuidade à apresentação de livros de artista, como a gente viu no momento anterior, agora a gente vai falar do trabalho da Eliana Borges, olhar para a produção dela, que é uma vasta produção. Então, aqui a gente seleciona também alguns trabalhos, trabalhos mais antigos, que passa por outros tipos de publicação, trabalhos que trazem também o corpo da artista, que tem uma pesquisa na performance também, e alguns trabalhos que fazem parte dessa exposição virtual, Bibliofilia, né? Do qual essa oficina é contrapartida social. Então, a Eliana Borges é uma artista que, além de trazer o livro para sua pesquisa e produção poética, ela também, junto com o Ricardo Corona, é editora, né, organizadora, idealizadora da editora Medusa, que é uma editora aqui de Curitiba, né, e que nasce de uma revista do mesmo nome, inclusive. E nessa editora, na editora Medusa, a Eliana, além de ser editora, ela é também a designer. Toda a parte do design das publicações, dos livros, é ela quem realiza, né? Então a gente já percebe uma relação muito forte com esse assunto, né? Com esse universo de livros e publicação. É claro que entre a produção dela enquanto artista e a atuação dela na editora Medusa são bem distintas, né? Os trabalhos são bem distintos. Mas mesmo assim é estar olhando para esse lugar, né? Então ela está bem conectada com esse universo do livro. E na obra dela isso aparece de muitas formas, né? Porque além dela trazer o próprio objeto, desconstruir o objeto, livro, trabalhar com ele de diversas maneiras, publicar, ela também traz muita referência, né, de obras literárias, de personagens de obras literárias. Então, isso é muito alimento para a pesquisa dela, né? E aí eu vou mostrar aqui alguns trabalhos, mas eu vou começar por um trabalho mais antigo, de 1984, que chama Tortografia, a primeira edição dele. Vou mostrar a imagem para vocês aqui. Então essa é uma publicação que a artista fez em parceria com o Ricardo Corona. A primeira edição de 1984 a impressão foi em serigrafia, em formato A5, nesse formato de postal, né? E esse trabalho surgiu de uma frase que ela leu na parede. Ela leu a frase Deus conhecido. E a partir disso, ela se apropria dessa frase e começa a escrever, reescrever, sobrepor essa escrita, justapor essa escrita. E até que isso, essa frase, essa palavra, Deus conhecido, ela se apaga, ela se perde, né? Ela vira outra coisa, ela vira um grafismo, né? Aqui eu trouxe uma outra imagem, que é um pouco desse exercício, que na primeira a gente não consegue ver muito essa parte da escrita, mas o que vira é um registro gráfico, né, que vai sendo sobreposto, e eles fazem essas impressões em serigrafia, em papel vegetal, então também tem essa transparência, né, dessas lâminas, são algumas ali, né, e vem dentro desse envelope. A segunda edição, ela já é mais elaborada, daí num processo não mais artesanal, né, com outro tipo de impressão. E a segunda edição foi de 2014. E aí, como segundo trabalho, eu trago
esse cartaz, que é uma espécie de pôster, é um cartaz, uma publicação da Eliana de 2016, onde ela cria essa imagem a partir de caracteres que ela repete ali, né? Sequencialmente, mas sem querer escrever nada, então isso vira textura, né? Vira essa imagem também com esse grafismo, e ela chama de temporada de caça. E a própria imagem, né? Essa textura toda que sugere um caça-palavras. E aí a artista vai e identifica dentro desse universo aí de letras que ela coloca, como se ela tivesse recortado um texto, né? Dado um zoom ali. E ela encontra essa frase, temporada de caça, que é o nome do trabalho também, e que foi produzido em 2016. Então também tem um cunho assim político, né, se a gente for pensar no contexto do momento e tal. E então aqui mais uma vez ela brinca com a coisa da palavra, mas de uma forma diferente, né? Brinca no sentido de explorar, né, essas possibilidades assim. Esse próximo trabalho é um livro que está no catálogo da bibliofilia, aqui, que vocês podem ver, e ele está com esse título de Prisões, mas na verdade ele faz parte de uma série de trabalhos, de uma exposição que a artista realizou e que era intitulada de Prisões, e o livro era um dos objetos que compunham essa exposição, né? Então aqui ela vai trabalhar a repetição mais uma vez, né? Só que agora com números e com carimbos. Então ela vai carimbando e vai repetindo, vai trazendo outro número, e aí em cima disso, sobreposto, também tem esse outro carimbo de cor vermelha, que aí vem como querendo interromper, né? Essa sequência repetitiva desses números assim, que parecem não ter fim e que também não tem muito uma lógica, né? Eles não estão numa sequência crescente ou decrescente, né? Vou trazer uma outra imagem que também foi um trabalho que compunha essa exposição, que ela realizou em 2001. Então aqui nessa imagem é uma ação, então ela fez uma performance e ela intitula esse trabalho de Paredão. E nesse papel ela vai preenchendo com esses carimbos numa ação que levou aproximadamente 4 horas. Né? Ela fica nessa ação, nesse gesto, repetindo, 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 repetindo e preenchendo esse vazio ou poluindo, né? Esse lugar que estava ali silencioso, que estava tudo branco, né? Que estava vazio, mas que ela vai preenchendo. Então é muito ruidoso e é essa ação cansativa, repetitiva também, né? Nessa exposição ela trouxe outros trabalhos também, que aí eu não tenho aqui, vou mostrar outra imagem desse resultado dessa ação, né? Que aí vai para a parede e aí continua, ela faz essa ação e depois o trabalho continua exposto dessa maneira. Esse trabalho, o paredão dessa ação, ele também foi selecionado numa edição do Salão Paranaense, né, aqui de Curitiba. E aqui a artista, ela como se ela questionasse um pouco essa coisa do cansaço, do rotineiro, do cotidiano, das repetições, né? Refletindo várias áreas da vida, assim, né? Pensando relações, porque na exposição ela vai trazer outros trabalhos que também têm a ver com isso. Bom, esse próximo trabalho que eu trago agora para vocês mostra um pouco dessa relação da produção da Eliana com as obras literárias,
Aqui ela produz a partir de um livro da Hilda Hilst, que chama Fluxo Floema, e ela vai fazer uma encadernação, vai fechar um caderno, onde dentro ela reúne uma coleção de 5 cartazes. Cada cartaz ele é baseado em um dos contos desse livro da Hilda Hilst. E aí ela chama esse trabalho de HH por EB, né? Hilda Hilst por Eliana Borges. E ela tem algumas obras que fazem essa pesquisa com as obras literárias, né? Que vai trazer as obras literárias para o trabalho dela. E ela nomeia isso, ela chama isso de caderno de tradução. Então, esse que a gente vai ver aqui, vou mostrar para vocês, faz parte dessa série de caderno de tradução, né? Então, aqui a gente está vendo eles fechados. Ela fez uma tiragem de 100 desse trabalho. E dentro, então, estão esses cartazes, esses pôsteres dobrados, né? Cada um deles relacionado a um conto da obra do livro Fluxo Floema da Hilda Hilst, né? Que é composto por 5 contos: o Fluxo, Osmo, Lázaro, Unicórnio e Floema. Vou colocar a imagem aqui do primeiro, que é Fluxo, onde ela cria esse desenho, né, a partir da palavra, fazendo essas linhas, né, que começam ou acabam ali num orifício, fazendo a relação com o conto Fluxo do livro da Hilda. O próximo ela chama de A Dança de Osmo, que aí vai fazer a relação com o Osmo. É bem importante falar, e por isso até, né, é muito bonita a maneira que a Eliana chama essas produções que surgem a partir de obras literárias, mas que ela não é uma ilustração. Isso é bem importante dizer, assim, ela não ilustra esses contos, né? Caderno de é como se ela traduzisse a maneira dela para um lugar mais da imagem mesmo, né? Fazendo essa relação da imagem e da palavra. O próximo, Lázaro, que ela vai fazer um espelhamento da palavra. O Unicórnio, que ela traz esse rinoceronte, que é uma gravura do Dürer. E por último, o Floema, né, que tem a ver com a planta, com um corte num veio da planta que pode matar ela, né, uma coisa muito certeira. E aí ela cria essa imagem para o Floema. A gente viu aquele trabalho Paredão, onde a artista se coloca nessa ação performática, né, de repetir com carimbo. E a linguagem da performance, a Eliana se utiliza muito, assim, ela tem uma produção bem grande, assim, com performance, tanto a performance, a presencial, a performance mesmo, né, de ela em ação, no momento, mas também com vídeo performance e também solicitando o corpo do outro para que o trabalho exista, né? Que é o caso desse próximo trabalho que a gente vai ver, que também faz referência com uma obra literária e que foi contemplado na Bolsa Produção, né? Ela foi contemplada na Bolsa Produção aqui em Curitiba, com esse projeto que chama Odradek, que é um personagem de um conto do Kafka, do livro Preocupações de um Pai de Família. Odradek é um personagem de um dos contos desse livro do Kafka, e ele é um personagem que não tem forma, ele meio que não existe, ele meio que não é.
E a Eliana vai produzir um trabalho a partir dessa pesquisa do que não está, mas está, do que dando uma forma também a partir de movimentos, trazendo uma sonoridade que é composta, um áudio, né? uma música que vai sendo composta a partir do movimento do espectador dentro da sala. Então, quando você entrava na sala, você não via nada, mas a partir do momento que você começa a se deslocar pela sala, o trabalho começa a acontecer por conta da tua presença. Então, você vai dando um pouco essa forma para o trabalho, que também tem esse elemento sonoro, né? Vou mostrar aqui a imagem. Aqui são os sensores, a instalação, né? E aqui as pessoas ali em movimento, né? Se movendo e aí dando fora. Aqui a gente não vai conseguir ouvir, né? A gente está vendo só a imagem. Então aqui, conforme a pessoa se movimentava na sala, né? Esses sensores, esses pontos de sensores ali disparavam um áudio. Então, conforme o movimento da pessoa, ela compunha uma música diferente, né? Cada pessoa que se movimentasse ali de uma maneira emitia um tipo de composição sonora, né? E desse trabalho também dentro do projeto da Bolsa Produção, ela desdobra outra série de vídeos que eu vou mostrar para vocês agora, que também traz uma referência literária que chama Tudo Começa e Termina na Cabeça. Então são vídeos e pequenas publicações que a artista disponibilizou na exposição, que contém frames desses vídeos, né, que são são 5 trabalhos e que fazem parte dessa exposição também. Tudo começa e termina na cabeça é uma frase, um poema do Ricardo Aleixo, mas que na verdade é um oriki, né, que é uma forma de poesia africana. Então, a partir desse oriki, tudo começa e termina na cabeça, ela vai produzir esses trabalhos. Essa segunda imagem aqui, a gente consegue ver as mini publicações que ela fez, assim, no formato A6, coloridas, e que trazem as imagens de cada vídeo, que são vídeos que ficam em looping, assim, totens que ela distribuiu pelos espaços do Solar do Barão, no Museu da Gravura, onde a exposição se deu, né, em 2012, mas não na sala de exposição. Ela colocou esses trabalhos em lugares meio inusitados, assim, embaixo da escada, do lado do banheiro, e aí você se deparava com esse vídeo, sempre essa experiência da cabeça, essa cabeça de uma forma super plástica também, né? Porque aqui a gente consegue ver, também tem esse lugar performático, né? Da artista também se colocar ali numa experiência com esses materiais. Eu vou colocar um pouco de cada vídeo para a gente dar uma olhada. Esse vermelho. Moveljer, Lovemer, Merlo, Relover, Remov, Ermelov, Ermolev, Olerenv, Merlo, Relover, Melhor ver, Lhe mover, por Meli, Rovelho, Melhor Meve, Vemorli,
volhemer, movelher, lovemer, bemerlo, relover, remove, ermelov, ermolev, olerenv. Desse movimento. E a gente percebe também o quanto o elemento sonoro, né, a produção sonora e a experiência com a palavra falada também, o quanto ela tá forte assim no trabalho da Eliana também, né? Aqui essa palavra que ela pronuncia, que ela desconstrói, que ela repete, que ela e que também que traz uma sonoridade, uma musicalidade também, né? Esse aqui é o coro. Esse outro aqui, as miçangas. Então ela vai trazendo esses elementos, colocando esses elementos, se desafiando com esses elementos no rosto, na cabeça, que traz essa potência também estética, né? Tanto da imagem quanto dos materiais ali, e que pode provocar esse incômodo também, né? Da gente observar. Esse outro. E aí, dentro dessa série de produções, em 2013 ela vai produzir o Meidosen. Vou botar essa imagem para vocês verem, que parte do texto do Henri Michaud, que tem o mesmo nome, e que foi traduzido pelo Ricardo Corona, né? Também esse texto. E aí ele vai fazer parte de uma série de trabalhos que a artista intitula de Escriaturas, que um deles, inclusive, também está no catálogo da bibliofilia, a gente vai olhar um pouco mais para frente. Então, esse aqui, ele também é um vídeo performance, e que também se desdobra nessa publicação, que é a imagem dela, né, toda, mas que quando você fecha, você tem esse livro, né, com uma encadernação artesanal e tal, e que partem de obras literárias, de personagens, assim, de personagens imaginários, né, que eles nunca poderiam existir mesmo, né. Então, no caso do Meidosen, ele é um personagem elástico, que ele muda de forma, depois ele volta para uma forma, ele tem essa elasticidade, essa deformação, né? E ela vai fazer essa experiência também com
com a cabeça, usando a face, onde ela cola nas partes mais sensíveis do rosto dela, linhas de silicone, e aí ela vai brincando com isso, né? Usando essa elasticidade da pele para provocar deformações, para trazer outras formas para o próprio rosto, assim, né? Aqui tem uma imagem onde a artista, ela faz a ação, ela faz uma performance e ela projeta o vídeo atrás, né? Então aqui tem a Eliana e aqui ela já coloca essas linhas de silicone nos cílios, nos olhos, né? Eu vou mostrar o vídeo para vocês. Não vai dar para ver o vídeo inteiro porque ele é bem comprido. Então a gente vai ver só essa partezinha. Aí agora, essa publicação que eu vou mostrar, ela também faz parte dessa série, Escrituras, e que a publicação, onde a artista então, ela fez um vídeo que parte do mito de Ares, que é um ser mitológico, assim, né? Também esse personagem da mitologia, um animal e tal, uma coisa selvagem, assim, e aí ela vai fazer um vídeo numa floresta, trazendo elementos para viver essa experiência desse ser, talvez, né? Se ele existisse ali naquela floresta, né? Que ela vai chamar do Bosque de Ares, uma constelação. Essa imagem aqui que eu estou mostrando para vocês, então esse trabalho, essa pesquisa que ela faz em cima desse ser mitológico, né, de Ares, então começa nesse vídeo, ela faz essa vídeo performance que se desdobra em fotografia e depois nessa publicação, né? Então a Eliana, ela vai também atravessando as mídias, né? Ela vai trazendo esse hibridismo, assim, a partir da pesquisa, né? Do processo criativo dela, assim. Ela vai desdobrando para várias linguagens. Aqui o trabalho foi exposto no MUSA, que é um museu da Universidade Federal, e ela produziu em 2014 esse aqui. Então ali a gente vê a fotografia, né, na parede, e aí depois esse espaço onde tem a publicação que você pode manipular, né, colocando luvas e tal, que nessa publicação
ela traz os frames da floresta, os frames do vídeo, da parte dessa floresta, né? Eu vou mostrar o vídeo aqui para vocês, um pedaço também, porque é um vídeo um pouco comprido. Aí agora, olhando para esses livros objetos, livros módulos, livro escultura, mas acho que mais livro objeto mesmo, mas enfim, todo esses vários livros assim, né, que a Eliana se apropria e gera, desdobra em muitos trabalhos, né, porque a artista ela vai receber um lote grande de livros e então a cada encontro que ela faz também com esses livros, a maneira que ela se relaciona, né, com esse objeto que chega nesse momento, do que vem para ela, e aí ela produz. Bom, primeiro eu vou trazer aqui um livro que está no catálogo, né, que faz parte dessa exposição, mas que não é tão recente, é de 2016 também, porque os trabalhos que a gente vai ver da Eliana agora de 2021 tem muito uma interferência no objeto, que é essa interferência da violação, assim, né? Que é mais nesse lugar da injúria, né? Do que a gente viu lá na página violada. Então, e aí pensando também no que esse livro traz um pouco, né? Então aqui, essa imagem é de um trabalho de 2016 que chama O Sagrado, aonde a artista ela toma esse livro que é a Bíblia Sagrada, né? E aí ela vai esculpir, ela desenha esse cérebro e ela vai retirando, né? Ela vai retirando isso de dentro dali, né? E aí dando essa forma, né, que fica ali em depressão, que remete ao cérebro, né? E chama O Sagrado. Então é um livro-objeto também, né, que não é manipulável, mas que está ali, né, que já diz tudo, assim. O trabalho já fala, né. Aí depois desse, a gente vai também falar de um trabalho mais antigo, mas que é bem importante
para toda essa produção recente de 2021, não só de 2021, mas que acaba de se desdobrando até aqui, que é o livro d'água. Vou colocar a imagem aqui para vocês. Então, esse é o livro d'água, que é de 2015 e que é um objeto que você pode manipular. O interior dele, o miolo dele é feito de folha de poliéster, então que é um material liso, escorregadio, e unidos nesses cadernos junto. Quando você pega esse livro, ele escorrega, né? Ele vira esse objeto escorregadio, né? Que quer escapar da mão, e aí você vai tendo essa experiência com esse livro mole, né? Com esse livro que escorrega, e aí o livro d'água meio nesse sentido, né? Que você não consegue muito segurar na mão, que você não consegue muito conter ali. Super bonito esse trabalho. Aqui uma outra imagem dele. Aqui parece que tem uns desenhos, umas linhas, né? E aí, a partir do livro d'água, e a partir dessa experiência desse livro que é mole, né? A Eliana vai criar os livros módulos. Que aí não como uma encadernação nesse formato mais códex, assim, e tal, mas aí ela vai trazer páginas de livros, de revista e tal, e vai criar esses módulos que são super moles, maleáveis, escultóricos, assim. Que aí são esses trabalhos aqui. Que aí de 2015 até 2021 ela vai desenvolvendo essa produção, né? Aqui tem uma outra imagem, ó. Então, você vai criando formas, né, com esses objetos. E que podem ser manuseados, né? Não todos os trabalhos, mas tem vários livros módulos que podem ser manuseados. Vou mostrar aqui o oceano. Eu vou mostrar um videozinho, deixa eu colocar aqui, um vídeo bem rápido. Então ela corta essas páginas todas em várias tirinhas, né? Mantendo a encadernação, mas que dá todo esse movimento, assim, né? Essa coisa meio de uma onda, que também faz uma relação com a água. E ela também fez isso, o nome isso é um dicionário, um mini dicionário, com esse nome, Oceano. Então ela aproveita isso que o livro já traz e desenvolve esse livro objeto que é manuseável, né? E que ela chama de Oceano de Palavras para JC, que é de 2021, e que aqui ela se refere à artista e poeta Joana Corona, né? De quem eu mostrei o trabalho no momento anterior. E a Joana e a Eliana, elas tiveram uma parceria bem grande de trabalho. Elas idealizaram um espaço que existia em Curitiba até 2014, de 2010 a 2014, se não me engano, que era o Espaço Tardanza, um espaço de arte, um espaço cultural, né, de circuito paralelo, assim,
onde elas realizaram várias exposições, mostraram vários artistas, fizeram uma feira também de publicação, tinham vários eventos, era um espaço super legal, assim, né? Da Eliana Borges e da Joana Corona. Então aqui esse trabalho, o Oceano, ele é dedicado, né, a Joana Corona. Antes da gente ir para os livros, antes da gente ir para os livros módulos, que são os trabalhos maiores que a Eliana fez agora, falando um pouco desse encontro com esse objeto que chega na mão dela, né, como é que ela vai se relacionando com isso, e tudo isso ela produziu, em grande parte desses trabalhos foram produzidos em 2021. Assim, um momento que para todo mundo foi um momento muito frágil, né, em muitos sentidos. Então são trabalhos que têm um cunho político muito forte, assim, também. Esse livro aqui, então, que eu vou mostrar para vocês, ela chama de 2020, 2021, são 2 livros, né? Aonde a artista, ela vai retirar, vai esfolar esse livro, marcando no couro, né, no couro da capa do livro, esses números que marcam uma data, que marcam um tempo, né, nessa capa de couro, assim, então quase que como uma gravação, né, uma coisa que fica gravada mesmo, assim. E aí ela vai trazendo esses livros, eles são publicações em alemão e que também já remete uma coisa forte, né, assim, que inevitavelmente a gente remete, né, a essa coisa do fascismo e tal. E aí ela vai queimando, ela vai furando esse livro, né, e vai cavando esses buracos, assim, como se fosse uma coisa meio carcomida, né, uma coisa meio que roída por ratos, assim, traz essa coisa estética do que está sendo desconstruído mesmo, né? De ruína, assim, dos escombros. E aí outro livro objeto, que eu vou mostrar aqui para vocês, que eu acho muito escultórico, que para mim tem um caráter muito escultórico, que é o que a Eliana vai chamar de Arte, o título do trabalho, também de 2021. E aí ela une esses três exemplares, né? E segundo o artista, cada um desses livros ele traz conteúdo de arte, de música, de história da arte e tal. E aí ela grava essas palavras ali na lombada, né? Veja, ouça, pense. Então, as palavras que remetem aos nossos sentidos, né? Ao nosso sensorial e ao senso crítico, né? Que é tudo que a arte oferece pra gente, né? Ela tinge os livros daí com essas cores também, que são as primárias. Então, assim, tem vários elementos, né, que ela vai trazendo ali, que a gente pode fazer várias leituras. E eles estão envolvidos ali, amarrados, né, como que presos, sufocados, que não podem ser acessados, parafusados, enfim.
Então esse é um trabalho recente também, inédito para essa exposição. E agora a gente vai para uns trabalhos bem grandes que ela fez dentro de uma floresta, assim, são instalações, que na verdade é a chácara dela, onde ela passou toda a pandemia isolada e trabalhando e produzindo, né? Porque a princípio essa exposição era para ser de modo presencial, mas por conta da pandemia tudo foi alterado, assim. Então, nesse momento, né, a Eliana está lançando a exposição virtual, disponibilizando esse material de catálogo, de modo virtual também, mas a gente espera que num momento próximo, futuro aí, a gente possa encontrar com esses trabalhos, né, uma exposição física, presencialmente. Então aqui eu vou mostrar para vocês o livro, uma dessas instalações, que é o livro módulo, o livro mole, mas num formato gigantesco, onde a artista ela pega vários livros grandes, grossos, arranca a capa deles e aí ela vai costurar, ela vai fazer uma encadernação com os livros, com esses livros cadernos, né? Criando esse módulo gigante assim. Vou colocar a imagem aqui. Então ele está instalado, saindo ali de uma árvore, né? Então esse trabalho ele está no tempo, né? Ele está no tempo ali da floresta, vivendo tudo que ali a natureza oferece, né? A umidade, então o limo que vai surgindo com o tempo, aqui não, né? Essa foto foi da metade do ano de 2021, mas ele já deve estar bem mudado, porque ele fica ali, né? Tomando chuva, sol, enfim. Vou botar outra imagem aqui, ó, como eles são costurados. E aí eles são empilhados assim, né? Como uma coluna também, né? Depois eu vou colocar um vídeo desses trabalhos em instalação para vocês, um vídeo bem curto assim, mas só para vocês terem um pouco da noção do espaço ali desses trabalhos. E aí agora esse próximo que eu vou mostrar, a Eliana Borges chama, dá título, é uma instalação também, ela chama de Coluna que sustenta o quê? Que é uma pergunta, o nome do trabalho, também foi realizado em 2021. E são livros de código de direito penal, civil, militar, constituição. Então, tudo que chega para ela nesse sentido, ela vai reunir nessa coluna de livros. Que não é uma que tá uma coluna que não se sustenta, né? Que ali que se uma coluna que se desmontou toda, que despencou. Essa imagem aqui, bem bonita, desse trabalho. E aí a artista numa ação também, que a gente não tem o registro, mas ela queima esses livros, né? Então a gente pode ver também essas marcas deixadas. Aqui a gente pode, nessa imagem aqui na lombada ainda, né? Do que ficou ali, a gente encontra esse nome desse livro, do conteúdo que ele teria, né? Então é uma ação Então é uma ação de reação, né? É uma reação realmente, porque tem um cunho político muito forte, né? Nesse trabalho aqui, diz muita coisa. E assim como o livros módulos, livros moles, esses trabalhos também estão ali no tempo, né?
E aí, por último, a gente vai ver essa obra aqui, que é Ninho de Serpente, que também é uma obra inédita dessa exposição da artista. Que aí ela vai unir no centro desses recortes de papel, de jornal, de muito jornal, né? Ela vai unir tudo isso como se fosse uma cobra ali, né? Uma serpente. É bem grande o trabalho. E aí ninho de cobra, né? Ele sai desse cipó, né? Enrolado, já seco assim, desse material vegetal. E também fica no tempo, também uma instalação. Vou mostrar um vídeo aqui então para vocês desses trabalhos nessa floresta, né, nesse espaço verde, nesse bosque, nessa mata.
Bom, pessoal, então a gente termina esse momento por aqui, né? Temos mais 2 momentos aí, um sobre publicações e editoras independentes e feiras de publicação. E o último que daí seria uma proposta de atividade prática, né? Que é a encadernação artesanal. Uma encadernação que eu trago como proposta para vocês. E para quem é professor, né, para quem está vendo aqui essa oficina, né, e trabalha com educação, né, essa encadernação é uma encadernação também muito legal de se fazer com as crianças e trazer essa reflexão para o lugar do livro, trazer essa experiência delas mesmas construírem, né, esse objeto e pensar uma atividade com isso. Enfim, então, até daqui a pouco.